Boa noite, na paz do Cristo vivo. Neste momento eu quero trazer mais uma reflexão dentro da palavra de Deus, que se encontra no livro de Números, capítulo 16, e versículos 4, 11, 12, 15 e 24. Nós vamos fazer a leitura destes versículos não como de maneira costumeira fazemos, mas a faremos hoje diferenciada. Nós vamos ler versículo e já vamos enfatizando a questão abordada naquele versículo lido. E dentro desse texto sagrado de Números 16, eu quero extrair um tema para a nossa reflexão. Tema este também é oportuno para os dias atuais. O líder e seu posicionamento ante os desgostosos. O versículo de número 4 diz: quando Moisés ouviu o que disseram. Apenas esta parte A deste versículo. Quando Moisés ouviu o que disseram. Qual é o primeiro posicionamento que nós vemos nesse texto sagrado do líder? É que o líder ouvirá manifestações negativas. O líder ouvirá as manifestações negativas. Nós sabemos que no nosso dia a dia, como líder na casa de Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir manifestações positivas, mas também manifestações negativas. A melhor coisa é ouvirmos as manifestações positivas. E não queremos, na verdade, ouvir as manifestações negativas dos desgostosos, mas, infelizmente, elas tendem a chegar aos nossos ouvidos. E isto aconteceu com Moisés. Esta palavra de reflexão é direcionada a todos aqueles que exercem liderança na casa de Deus. Não importando qual seja a sua função ou cargo que está exercendo na casa do Senhor Deus, mas você deve ser ciente que as manifestações negativas chegarão nos seus ouvidos. Bem como também, repito, as manifestações positivas. Mas neste caso aqui de Moisés, foram as manifestações negativas que chegaram aos ouvidos deste líder de Deus chamado Moisés. E diz a Bíblia que ele as ouviu. E nós sabemos que esse texto fala de Datã, Coré, Abirão, Dion, de outros 250 que foram agregados para se reunirem contra a liderança de Moisés, homem escolhido de Deus, para tirar o povo do Egito e os conduzir à terra prometida, a Canaã terrestre. Meus amados irmãos, nós que exercemos liderança na casa do Senhor, devemos estar atentos no que diz respeito ao cuidado no ouvir, para não sermos envenenados com manifestações negativas que alguém venha pronunciar sobre nós. O que importa é que cada um de nós que exercemos liderança na casa do Senhor, tenhamos a nossa consciência limpa diante de Deus, de que estamos exercendo a nossa liderança de conformidade com os preceitos bíblicos, de conformidade com a vontade de Deus que está revelada na sua poderosa palavra. É bem verdade que, como líderes que somos, devemos ter o máximo de cuidado de guiar o povo de Deus, de guiar aquele grupo que está sob a nossa liderança, mas guiá-los na direção do Senhor, na direção da palavra de Deus, com todo cuidado, zelando pela alma de cada um deles,
orientando-os na medida do possível, corrigindo-os também, por mais que neste tempo odierno há muitos que não queiram ser mais corrigidos, há muitos que ficam bicudos ou bochechudos, enraivados, quando o seu líder, seja o pastor, quando o seu líder, superintendente de escola bíblica, dirigente de mocidade, de novos convertidos, de adolescentes, de senhoras e de outros segmentos, ficam às vezes bochechudos, quando o seu líder, a sua líder, chega perante ele ou ela e o corrige mediante alguma coisa que está fazendo e que é desagradável aos olhos de Deus e também aos olhos do povo que está caminhando para o céu. Este é o primeiro posicionamento do líder diante dos desgostosos. É que os desgostosos pela frente lhe abraçam, diz palavras maravilhosas a seu respeito, beijam você, ou literalmente, ou no sentido figurado, fazem coisas maravilhosas para a sua pessoa, mas por trás, na sua ausência, eles apunhalam as suas costas, detratam você, a língua é usada como uma espada para destroçar a sua vida, mas repito o que já disse anteriormente, o que importa é que estejamos com a nossa consciência limpa diante de Deus e façamos a obra de Deus com todo carinho, com todo cuidado, com todo o amor, com toda a força da nossa alma. E estejamos sempre com os nossos ouvidos abertos para ouvir manifestações positivas, mas infelizmente também ouvir as manifestações negativas, conquanto não venhamos ficar envenenados quando ouvirmos as manifestações negativas dos desgostosos, quando os desgostosos estiverem à beira do caminho, em conluio com outros, querendo fazer a obra retroceder, o que certamente não acontecerá, porque o dono da obra é Deus e sabe se eu e você estamos trabalhando de uma maneira coerente, decente, honesta, justa diante dele. Então, que Deus nos ajude, amados líderes que servem na casa de Deus, a termos este posicionamento de Moisés, né? De ouvirmos também as manifestações negativas, mas não sermos contaminados por elas, não sermos envenenados. Moisés ouviu, mas não foi envenenado pelas manifestações negativas que ele ouviu. O segundo posicionamento de Moisés ante os desgostosos está no versículo de número 10. Ainda também procurais o sacerdócio. Com este versículo aqui eu procurei outras traduções e as cito para vós neste momento. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Nova tradução linguagem de hoje. A Ara diz, ainda também procurais o sacerdócio. E a Nova Almeida atualizada diz, e agora vocês buscam também o sacerdócio? O segundo posicionamento de Moisés ante os desgostosos, o líder compreende a ambição de Coré. Moisés, líder de Deus, ele compreendeu a ambição de Coré. E Coré, ele contaminou a outros também com a sua ambição. Diante disto aí, além de estarem trabalhando com os utensílios do tabernáculo, eles queriam também o sacerdócio. Eles acharam pouco estar cuidando dos utensílios do tabernáculo. E agora eles procuram também o sacerdócio que não era permitido a eles ter. Então, meus queridos e amados líderes na casa do Senhor, que nós possamos também ter esta posição de Moisés, que nós possamos completamente compreender
a ambição dos coréis da vida. Na nossa vida de liderança na casa de Deus, sempre surgirá os coréis da vida. Sempre surgirá aqueles que estarão ambicionando aquele cargo, aquela função que nós estamos exercendo. Para eles é pouco estar servindo numa área que eles estão a trabalhar. Eles querem ainda a área que eu ou que você estamos realizando, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Mas o verdadeiro líder, ele toma na sua vida esta posição de Moisés. Ele compreende a ambição dos coréis da vida. Há muitos que estão ambicionando a sua posição, o seu cargo, a sua função. Mas basta saber se Deus está querendo que estes ambiciosos fiquem no seu lugar. Se Deus os quisesse no seu lugar, certamente eles estariam. Mas Deus quis você, e é com você que Deus conta para você fazer a obra de Deus e, com a ajuda do Santo Espírito do Senhor, compreender os coréis da vida que surgem na sua caminhada. E você sempre vai compreender que tem coré na sua estrada aparecendo. E estes corés estão ambicionando algo de Deus na sua vida. Tenhamos cuidado, peçamos ajuda a Deus, peçamos graça a Deus, peçamos orientação a Deus, a ficarmos humildes, a sermos humildes na presença do Senhor. Porque se formos humildes debaixo da potente mão de Deus, Deus vai nos revestir com graça, vai nos revestir com humildade e nos fará mais do que vencedores em Cristo Jesus. A terceira posição de Moisés ante os desgostosos está no versículo 11, a parte A. Pelo que tu e toda a congregação congregados estais contra o Senhor. O terceiro posicionamento de Moisés ante os desgostosos é que o líder declara que tem ajuntamento que é contra o Senhor. Quando alguém se ajuntar contra você, quando alguém se ajuntar contra a sua liderança, esta pessoa está se levantando contra Deus, contra o Senhor Jeová. E Moisés, ele declarou isto. Nem todo ajuntamento, gente, é de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo que profetiza, nem todo que faz a obra de Deus, nem todo aquele que coopera de alguma forma na casa de Deus, que chega a aglomerar outros desgostosos consigo. Isto não quer dizer que estes que estão aglomerados estão com o apoio de Deus. Há ajuntamentos que não vêm do Senhor. E está aqui a Bíblia falando para nós que Coré se ajuntou com outros e foi contra o Senhor. Ele pensava, junto com os seus, que estava se aglomerando, se ajuntando contra Moisés. Mas, na realidade, eles estavam se aglomerando, se ajuntando. Formou-se um grupo que estava contra o Senhor. Pelo que tu e toda a congregação congregados estais contra o Senhor. Tenhamos cuidado, gente. Tenhamos cuidado com certos ajuntamentos. Ajuntamentos que contrariam a palavra de Deus não vêm de Deus. Ajuntamentos para querer derrubar um líder não vêm de Deus. Isto procede do inimigo das nossas almas. Ajuntamentos para que levantar falso testemunho não provém do Senhor. Ajuntamentos que promove rebeldia, contenda,
disse-me-disse, fofoca, mexerico, não provém de Deus. Nem todo ajuntamento vem de Deus. É preciso termos dentro de nós o Espírito do Senhor para discernirmos se aquele ajuntamento é apoiado por Deus ou não. Em que ajuntamento você está? Ajuntamento que é em favor de Deus, que tem o apoio de Deus, ou o contrário? Eu deixo esta indagação na sua mente e que o Espírito Santo possa lhe dar a devida resposta na sua consciência. A quarta posição de Moisés diante dos desgostosos está em Números 14, 11, parte B. E Arão, que é ele? Quer murmurais contra ele? Nós entendemos aqui que a posição de Moisés é que o líder enxerga que aqueles que estão junto a ele também são atingidos. Também são atingidos. Eu lembro agora do saudoso pastor Neco, pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas e da Comadal. Eu lembro que uma certa feita ele disse que aqueles que estão junto dele também sofrem e sofrem perseguição. E isto ele falou uma certa feita, conversando com determinado pastor e também comigo. E o que dizer de você? Você é líder, talvez um pastor presidente, talvez um pastor setorial, talvez um pastor que dirige uma igreja no interior, uma filial de uma convenção, igreja. E você, como líder, pastor, entenda que aqueles que estão perto de você também serão atingidos. Se você trabalha de maneira direita, se você trabalha de uma maneira justa, coloque na mente que os que estão ao seu redor também serão atingidos. E que é Moisés, e que é Arão, desculpe-me. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Quem está perto de você também será atingido. Quem está perto de um líder, de um departamento de louvor, também será atingido. Quem está perto de um líder que exerce alguma outra atividade na casa de Deus, estes que estão pertinho deste líder também serão atingidos. Ora, o líder sofre murmuração, mas aquele que está perto dele também sofrerá murmuração. Mas só sofrerá murmuração porque tem Coré no caminho, porque tem Datã, Abirão, On e outros no caminho. Porque um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, não murmura contra Moisés e nem contra Arão. Apresenta-os a Deus para que Deus os guarde, os ajude, os fortaleça a trilharem a sua liderança aqui na face da terra com a ajuda do bondoso Deus. A quinta posição de Moisés diante dos desgostosos está em Números 14, 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Não subiremos. Na nova tradução linguagem de hoje diz, nós não vamos. Na nova Almeida atualizada diz, não iremos. A posição do líder ante os desgostosos é esta. O líder encontra liderados obstinados, teimosos. Veja que Moisés mandou chamar Datã e Abirão. Mas eles disseram, não iremos, nós não vamos, não subiremos. O líder de Deus, ele encontra entre os seus liderados, no meio dos seus liderados, liderados obstinados, liderados teimosos,
que não querem saber de obedecer à liderança do seu líder, que quando o líder convoca, quando o líder chama, ele se esperneia como uma criança no chão e diz: não vou de jeito nenhum, não vou obedecê-lo, não vou atender o chamado dele. Ele pode ficar por lá que eu fico por aqui, porque eu não vou atender o chamado dele. Você que é líder, coloque na sua mente que você vai encontrar liderados obstinados, liderados teimosos, liderados que têm os seus ouvidos incircuncisos. É verdade, incircuncisos, liderados que não querem saber de obedecer ao seu líder maior, não quer atender à convocação do seu líder maior, mas faz parte da vida de quem exerce liderança, de encontrar liderados obstinados, liderados teimosos. Vamos adiante. A sexta posição de Moisés nós a encontramos em Números 14, 15. Então Moisés irou-se muito. E eu fui para outras traduções captar melhor o sentido de outras traduções e ouçamo-las. Na tradução brasileira diz: Moisés irado grandemente. Na Nova Versão Internacional, Moisés indignou-se. Na nova tradução linguagem de hoje, então Moisés ficou muito zangado. Qual é a posição que nós vemos aqui de Moisés ante os desgostosos? O líder manifesta a sua humanidade na área emocional. Então vejamos que Moisés aqui, ele mostrou a sua humanidade. Tem gente que pensa que pastor, vou pegar o pastor, o ministro do evangelho como exemplo, mas isto vai para todas as demais lideranças. Tem gente que pensa que o ministro do evangelho é um Superman, é um homem de aço. Mas não é isso que eu vejo na Bíblia Sagrada. Eu vejo na Bíblia Sagrada que ele é humano. E que o líder aqui, ele manifestou a sua humanidade na área emocional. Ele ficou muito indignado, ficou muito zangado, mediante a situação que estava acontecendo. Com Coré, Datã, Abirão e os outros 250 homens que estavam com incensário em suas mãos. E aí, eu fico imaginando, às vezes, quando um líder explode. Quando um líder explode, muitos não entendem e às vezes chicoteiam-no. Mas um líder, quando explode, vejamos que ele mostra a sua humanidade. Ele é humano. Ele tem estrutura humana e não angelical. E ele não estava feliz por ver liderados fazendo estripulias, ou na minha linguagem, fazendo presepada, entre outros liderados e no meio do povo. E ele agora pega e explode. Ficou muito zangado com aquela atitude dos homens. Meus amados e amados, ó líderes, entendamos que somos humanos. Entendamos que o nosso pastor presidente é humano. Entendamos que o pastor setorial é humano. Entendamos que o pastor local que dirige filiais também são humanos. Entendamos que os demais líderes também são humanos. Ele tem emoções positivas, emoções negativas, mas parece que os liderados só querem ver as emoções positivas do seu líder maior. E ficam achando estranho quando uma emoção negativa emana do seu líder maior.
ele é humano da mesma forma que você. Compreenda o seu líder maior nas emoções que ele passa. Seja sensível para compreender o seu líder maior nas emoções e não provoque o seu líder maior. Assim como você também não quer ser provocado emocionalmente, não provoque o seu líder para que ele possa ser um líder que emane emoções positivas. Mas quem sabe, emoções negativas poderão fluir. E querendo ou não, isso faz parte da vida também. Então nós não podemos ficar pensando que os líderes são homens de ferro. E aí eu me lembro de Jesus. Quando entrou no santuário, na casa de Deus, viu que a casa do Pai estava se tornando covil de ladrões, ele pega o chicote, começa a bater, derrubando as bancas, expelindo os animais, expelindo os vendedores ali. E ele disse: vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de ladrões. A casa do meu pai é para ser chamada casa de oração. Jesus manifestou também uma emoção negativa. O zelo da tua casa me devorará, me consumirá. Jesus ficou irado pelo que estavam fazendo com a casa do Pai. Vamos adiante. A sétima e última posição de Moisés, do líder, diante dos desgostosos, está em Números 14, 24. Fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E eu fui para a Nova Versão Internacional e diz lá: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. A sétima posição do líder diante dos desgostosos é que o líder recebe orientação de Deus para o povo apartar-se do meio dos rebeldes. Desde quando Deus aprova a rebelião? Desde quando Deus aprova sentimento de revoltados? Quando eu vou para Provérbios, foge-me o capítulo e versículo que está lá em Provérbios, mas diz que nós não podemos ficar junto dos revoltosos. Desde quando Deus apoia rebelião, situação de pessoas revoltadas, revoltada, por isso, por aquilo outro. Desde quando Deus apoia situação de pessoas desgostosas, porque simplesmente não está lhe agradando o que o seu líder maior, o que o seu pastor local, o que o líder de determinada área está a fazer. Nós vemos aqui que o líder recebe a orientação de Deus para o povo afastar-se do meio dos rebeldes. Diga à comunidade que se afaste das tendas, se afaste. Se afaste de todo desgostoso. Se afaste de todo revoltoso. Se afaste de todo que está com sentimento de rebeldia. É Deus que manda. E o líder que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele se afasta daqueles que têm um sentimento desgostoso, de rebeldia, que está se revoltando contra o seu líder. Não fique perto de pessoas que têm este porte de Coré, Datã e Abirão, porque Deus vai orientar o líder para que você se afaste. E quando você lê o contexto abaixo, você vai ver que a congregação de Israel, ela se afastou das tendas de Datã, Coré e Abirão. Ela se afastou. Se afaste também. Senão o juízo que vem de Deus para Coré, Datã e Abirão pode lhe atingir se você estiver junto de Coré, Datã e Abirão. Se afaste. Obedeça à voz de Deus. Caia fora. Fuja. Não fique perto das tendas de Coré, Datã e Abirão. Que Deus nos guarde, nos livre e nos ajude.